o Castelo de Pinhel. O Castelo de Pinhel localiza-se na cidade, freguesia e concelho de mesmo nome, no distrito da Guarda. Fortificação da Raia Beirã com o Reino de Leão em tempos medievais, ergue-se em posição dominante na Serra da Marofa, à margem esquerda do rio Coa. O Castelo de Pinhel, juntamente com o Pelourinho de Pinhel, são os excelibris, os símbolos da cidade de Falcão. A primitiva ocupação humana de seu sítio remonta a um castro pré-histórico, atribuído ora aos túrdulos em 500 a.C., ora aos lusitanos, posteriormente romanizado, quando passou a vigiar a estrada romana que cruzava a região da atual Pinhel. Após a queda do Império Romano do Ocidente, essa modesta fortificação mergulhou na obscuridade. À época da reconquista cristã da Península Ibérica, com a afirmação da nacionalidade portuguesa, Dom Afonso Henriques procedeu ao repovoamento e reforço das defesas de Pinhel. O seu sucessor, Dom Sancho I, deu prosseguimento a essa tarefa, outorgando Carta de Foral a Pinhel em 1189 segundo alguns, 1209 segundo outros, de quando datará o início da construção do castelo medieval, concluído sob o reinado de Dom Afonso II, que lhe passou novo foral em 1217. Integrante do território de Ribacoa, disputado ao Reino de Leão por Dom Dinis, a sua posse definitiva para Portugal foi assegurada pelo Tratado de Alcanisas em 1297. O soberano, a partir de então, procurou consolidar-lhe as fronteiras, fazendo reedificar o Castelo de Alfaiates, o Castelo de Almeida, o Castelo Bom, o Castelo Melhor, o Castelo Mendo, o Castelo Rodrigo, o Castelo de Pinhel, o Castelo do Sabugal e o Castelo de Vilar Maior. Quando da eclosão da crise de 1383 a 1385, a vila tomou partido pelo mestre de Avis, sendo por essa razão o seu termo um dos primeiros a ser pilhado na primavera de 1385, quando as tropas castelhanas, invadindo Portugal, atravessaram a beira alta de Almeida a Viseu, vindo depois a ser derrotadas no seu regresso, em Trancoso. Cerca de 2 meses mais tarde, em julho, contemplou a passagem das tropas castelhanas sob o comando de Dom João I de Castela rumo à Batalha de Aljubarrota. Posteriormente, em 1396 e 1398, quando se repetiram as invasões castelhanas pelas terras da Beira, a região e seu castelo mantiveram-se em alerta. Os anos em estado de beligerância acarretaram o abandono dos campos e consequente crise económica, agravados em meados do século XV pelo assalto e saque da vila e arredores por Dom Gonçalo Coutinho, um senhor da terra, por razões do campo da honra. Sob o reinado de Dom Manuel I de Portugal, a vila recebeu o foral novo em 1510, a época em que o soberano procedeu a obras de remodelação das defesas e do castelo.
no contexto da Guerra da Restauração, na segunda metade do século XVII, as defesas do castelo foram modernizadas, quando recebeu um reduto defensivo, adaptado aos então modernos tiros da artilharia. Pinhal constituiu-se, à época, no centro da defesa da região, comandando as fortificações da Ribeira de Massueme, o castelo de Alverca, as defesas da Atalaia, do Bugalhau, de Cidadelho, de Póvoa de El Rei, de Castro das Gouveias, além das atalaias do Carvalhal e da Granja. Posteriormente, durante o reinado de Dom José I, a 25 de agosto de 1770, Pinhal foi elevada à cidade. No início do século XIX, quando da Guerra Peninsular, a vila e seu castelo foram ocupadas pelas tropas napoleónicas sob o comando do general Loisson em 1810. Em meados do século XX, o castelo foi classificado como Monumento Nacional por decreto publicado em 2 de maio de 1950. Mais recentemente, em agosto de 1999, foram iniciadas obras de revitalização sob a orientação do IPAR, tendo-se registado problemas de infiltrações de águas pluviais nas torres em 2002. Com a solução do problema, o castelo recebeu, em 2005, o primeiro miradouro virtual da Europa, com projeto e implantação a cargo da empresa de tecnologias Idriams, com um custo de 100 mil euros.